Não vamos ler um versículo bíblico apenas, mas para compreender a história você pode ler o livro de Esther no capítulo 4, ou a partir logo do primeiro, mas eu vou ler um versículo que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, e o versículo 14. Eu vou ler Esther, versículo 4 e o 14. E para que a gente entenda, diz assim no versículo 4 e 14. No melhor, para que a gente entenda, vamos ler o livro de Esther, no capítulo 4, o 11 ao 14. Diz assim, livro de Esther, do capítulo 4, de 11 ao 14. Todos os servos do rei e povos das províncias do rei, bem sabes que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a morte. A sentença há de morte. Salve se o rei estender para ele o cetro de ouro, que o cetro de ouro quer viva. E se eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei, eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas tudo que todos os outros judeus. Porque se tu te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Vamos à história de Mardoqueu, Mardocai, algumas traduções. É um exemplo de vida. Primeiro porque eram escravos, eram dominados pelo rei Assuério. Mas o judeu que se preza não se dobra diante de homens nenhum, ele não se inclina diante de homem nenhum. Tem aquele processo todo em que o rei Assuério manda a rainha desobedece, né, ao rei, os oficiais do rei, os conselheiros, ordenaram, convenceram o rei de trocar de mulher, e o rei procurou na província uma mulher bonita, tal. Certo é que a mulher que apareceu foi que Deus escolheu naquele momento, porque tudo era propósito de Deus, tudo aquilo, até que a mulher desobedecesse ao rei, já era um propósito. Os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, não podem ser interrompidos. Oh, glória! E de repente, aquele processo todo e a rainha Esther é escolhida. Amã não sabia a história de Esther. Amã não sabia a sua nacionalidade. Eu já falei algumas vezes sobre Davi e o Golias. E eu disse que se o Golias soubesse e tivesse lido a biografia de Davi, jamais teria descido ao vale. O Golias só desceu ao vale porque não sabia a biografia de Davi. Nem os filhos de Israel sabiam a biografia de Davi. Nem o seu pai sabia a biografia de Davi. Só o rei Saul ficou sabendo do encontro mortal que ele tivera com o urso e com o leão, e matara a todos dois. Se Amã soubesse a nacionalidade de Esther, talvez ele não tivesse feito isso, ou tivesse feito coisa pior. Certo é que Naamã nutriu no seu coração um desejo muito grande, satânico, de matar todos os povos judeus. A gente fala judeu de todas as tribos que estavam ali.
Na verdade, os israelitas. E a angústia era tão grande que ele tinha dia e hora, e ele convenceu o rei com o anel do rei, escreveu uma carta e selar, porque uma vez uma carta é escrita e selada, ninguém poderia mexer. E escreveu aquela carta e selada e deu ordem para que naquele dia exato que ele deu ordem ao povo, naquele dia exato que o povo matasse todos os judeus. Todos. Tinha dia e hora para morrer todos os judeus. Qual era a raiva de Amã? A raiva de Amã é porque todas as vezes que ele entrava no pátio, todas as pessoas de todos os povos que estavam de nações vizinhas que vinham ali, inclinavam-se diante de ele, endeusando Amã, mas Mardoqueu permanecia em sua posição ereta e não lhe rendia aquelas honras que ele queria, que era se inclinar diante dele. Mardoqueu não se inclinava diante de homem. E com aquilo nutriu no seu coração um desejo muito grande de matar. A raiva de Amã, de Mardoqueu, era tão grande que ele mandou fazer uma forca com 30 côvados de altura, mais de 15 metros, só para enforcar Mardoqueu. Gastou uma fortuna só para enforcar. Ele queria enforcar Mardoqueu. E quando Mardoqueu soube, mandou avisar Esther para que Esther fosse interceder. Esther também era humana. Esther também tinha medo. E Esther sabia que se entrasse no pátio do rei e sem o rei ser chamado, e se o rei não estendesse aquele cetro, automaticamente as pessoas o matavam. Porque é assim que procedia. E ela se assombrou quando Mardoqueu mandou que ela fosse interceder ao rei. E ela mandou dizer que naqueles 30 dias não poderia, porque não era chamada, e se entrasse o rei certamente o mataria. E a resposta de Mardoqueu para ela aparece no livro que o nome Deus não aparece. Nós compreendemos Deus como sujeito oculto na resposta de Mardoqueu. Mardoqueu manda de volta o mensageiro a Esther, dizendo o seguinte: porque se te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mardoqueu cria, aleluia, glória a Deus. Mardoqueu cria perfeitamente que aquilo ia acontecer. Ele só não sabia como, mas sabia que Deus ia dar um grande livramento aos judeus. Mardoqueu sabia da providência de Deus. Irmão, vale a pena confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Mardoqueu manda dar aquele recado de volta, dizendo que Deus livraria os israelitas, mas que ela morreria, ela se encoraja e manda que todos os povos orem. E tem aquele processo a seguir que todos vocês conhecem. Lembre-se, as coisas podem parecer que não tem mais jeito. Mas lembre-se que aquela forca que Amã fizera para Mardoqueu, quem foi que morreu nela? Amã. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, quem pode, glória a Deus, quem, irmão, vai poder interromper os desígnios de Deus? Ninguém, irmão. Os propósitos de Deus não podem ser interrompidos. Ele vai se cumprir, que eu queira ou não. Mas do que eu creio nisso? Se tu te calares nesse tempo, de outro lugar, de outra forma, de outro lugar, virá o julgamento, virá o socorro. Ai, como Deus é grande. Tudo preparado para a matança.
Deus tirou o sono do rei Assuero, aleluia. Deus tirou o sono do rei Assuero naquela noite. A Bíblia diz que ele não dormiu. A Bíblia diz que ele diz, trazei o livro das crônicas, e começaram a ler. Oh, aleluia, glória a Deus. E ali estava escrito que 2 servos do rei queriam matar o rei numa empreitada. E um homem, por nome de Mardoqueu, descobriu e mandou avisar o rei que queriam matá-lo. E o rei parou naquele acontecimento. O rei parou naquele momento e perguntou aos seus servos: o que foi feito àquele homem que me salvou? Deram o que a ele? Alguém disse: nada, Senhor. Ninguém fizeram nada, ó rei, aquele homem está aí. Aí o rei disse: vê depressa quem está no pátio. Ia chegando agora o inimigo de Mardoqueu ia entrando, o rei manda: chama ele aqui. O general era o inimigo de Mardoqueu. E o rei perguntou a Mardoqueu, ao general, o que é que se deve fazer com um homem a quem o rei se agrada. E ele se encheu de vaidade. Pensou que era ele, esse homem. E ele disse: deve vestir as vestes reais, deve montar no cavalo do rei, e alguém sair puxando o cavalo na cidade dizendo: assim se faz ao homem e que o rei se agrada. Oh, aleluia! E o rei diz a Amã: vai e faz tudo isso que tu falaste com Mardoqueu e não deixe cair uma só palavra. E o inimigo que queria matar a Mardoqueu, queria enforcar Mardoqueu, agora já começa a ser humilhado. Quem tenta humilhar o servo do Senhor, Deus humilha. Ele agora já começa a ser humilhado e ele sai puxando um cavalo na rua, com Mardoqueu em cima, vestido as vestes reais, e dizendo, ele agora era obrigado a dizer: assim se faz o homem a quem o Senhor, o rei, se agrada. Olha, meu irmão, permanece mais um pouquinho na posição que Jesus te chamou. Não ora para Jesus destruir os teus inimigos, porque assim como foi com Mardoqueu, assim será com você. O teu inimigo será obrigado a proclamar que Jesus te exaltou, que Jesus te deu vitória. Então vale a pena, se inclina tão somente diante do Senhor. A luta está grande, tá, mas com Jesus é melhor. A vitória de Mardoqueu não foi olhar para Amã. A vitória de Mardoqueu foi olhar para o Senhor Jesus. Quando se olha para o Senhor Jesus, ele usa o que ele quer. Um bom dia, uma boa segunda-feira. Que tudo esteja no centro da vontade do Senhor. Bom dia na paz do Senhor.